Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos os que nos ouvem agora. Para começarmos hoje, eu queria propor um exercício de imaginação para quem está nos acompanhando. Eu adoro começar com esses cenários. Ajuda muito a visualizar, sabe? Pois é, pensei no seguinte, a gente vive num mundo hiperconectado, né? E existe uma espécie de arquivo infinito que fica lá, registrando absolutamente todos os nossos erros. Nossa, assim, a internet nunca esquece de nada. Exatamente. Um comentário infeliz, uma falha de anos atrás, um tropeço bobo, fica tudo lá, gravado para sempre. É assustador se a gente parar pra pensar. Muito. A sociedade de hoje funciona como um auditor implacável, sabe? Que não permite que ninguém esqueça os erros, nem que a pessoa seja esquecida. Mas e se a gente descobrisse que, há milênios, um grupo de peregrinos já lidava com essa mesmíssima angústia? Tipo, a angústia de ter um registro de falhas contra eles, né? Isso. E o mais louco é que eles cantavam sobre um conceito radical, onde esse auditor simplesmente decide deletar o arquivo inteiro, apagar tudo. Olha, é uma premissa que vira a nossa lógica moderna de cabeça para baixo. Totalmente. Porque a gente costuma achar que textos antigos, milenares, carregam uma linguagem distante, né? Algo que, não se aplica à nossa ansiedade de hoje. Sim, parece que é só história antiga. Mas quando a gente olha bem de perto a psicologia humana, sabe, lidando com a culpa e com essa busca por redenção, não mudou quase nada. É fascinante. Bem-vindos à nossa imersão de hoje. Nós vamos fazer uma análise profunda, textual e teológica do Salmo 130. Um texto incrível, aliás. Sem dúvida. E para isso estamos apoiados nas notas da Bíblia de Estudo NA e também nos comentários riquíssimos do estudioso Alan P. Ross. Que traz umas perspectivas muito esclarecedoras para a nossa conversa. Traz mesmo. A nossa missão hoje é entender como esse cântico antigo, que era cantado por pessoas andando por estradas de terra, em direção a Jerusalém, oferece um mapa super atual da jornada humana. Um mapa completo, do início ao fim. Isso. Nós vamos rastrear esse caminho desde o desespero mais, asfixiante até a esperança de uma restauração que abraça toda a sociedade. E no meio disso tudo, vamos esbarrar em ideias que desafiam tudo que a gente acha que sabe sobre perdão. É uma jornada em tanto. Então, para quem está com a gente nesta exploração, vamos desempacotar isso. Qual é o marco zero dessa jornada? Por onde a gente começa? O marco zero é a completa escuridão. Antes que a gente possa sequer falar sobre alívio, sobre o amanhecer ou esperança, a gente precisa estabelecer o ponto de partida desse texto. Que é o fundo do poço. Exato, o fundo do poço existencial. O Salmo 130 é classificado tradicionalmente como um lamento pessoal. Certo. E ele faz parte daquele grupo famoso que a tradição judaico-cristã chama de salmos penitenciais, sabe? Ah, sim. Aqueles que o pessoal usava para confissão? Isso mesmo, ele estaria na mesma prateleira do Salmo 6, 25, 32, 38, 51, 143. Sabe o 51? Aquele famoso de Davi após o episódio com Batseba? Sim, um texto pesadíssimo. Mas olha, só essa palavra, penitencial, já carrega um peso enorme, não é? Com certeza. Porque, não soa como um simples pedido de desculpas do foi mal. Soa como alguém que bate no peito, sabe? Reconhecendo que quebrou algo fundamental e simplesmente não sabe como consertar. É exatamente isso. E essa ideia de penitência, não tá ali à toa. Ela tem um alvo teológico muito, mas muito prático. E qual seria esse alvo? O objetivo é ajudar quem está adorando a se enxergar com total honestidade. É o reconhecimento duro de que a pessoa falhou miseravelmente. E que não tem como encobrir isso. Não tem. E que o único direito, a única credencial que qualquer ser humano tem para entrar na presença de Deus depende puramente da misericórdia divina. Nossa. Quer dizer, zero mérito próprio. Zero. É uma declaração de falência pessoal absoluta. O que nos leva àquela imagem visceral bem do início do texto, Quando o autor diz, das profundezas clamo. Sim, os versículos 1 e 2. Isso. E o comentário do Ross deixa muito claro que essas profundezas são uma figura de linguagem. É uma metáfora muito forte. E eu fico aqui pensando na mecânica dessa metáfora, sabe? Normalmente a gente fala, tô me afogando em problemas. Sim, é o que a gente mais diz hoje em dia. Mas eu acho que a imagem de um desmoronamento explica muito melhor o que o Ross está descrevendo ali.
Como assim, um desmoronamento? Imagina alguém preso no fundo de uma caverna que desabou em cima dela. Nossa, desesperador. A pessoa está nas profundezas. Se ela tentar cavar com as próprias mãos, a areia, as pedras, tudo simplesmente cai de volta por cima dela. Ou seja, o esforço próprio só piora a situação. Exato. É a impossibilidade mecânica de se autorresgatar. Você está preso. Essa imagem do desmoronamento é perfeita, porque destaca justamente essa incapacidade, né? E o Ross sugere algo ainda mais denso sobre essas profundezas. O que ele diz? Ele aponta que não estamos falando apenas de uma crise financeira ou de uma doença física. Muito provavelmente trata-se de uma calamidade espiritual. Uma calamidade espiritual? Tipo, da nação inteira? Sim. O autor sente que a nação pode estar colapsando, sofrendo uma punição divina por causa das iniquidades acumuladas, sabe? O tom ali é de absoluta urgência. O peso não é só da tristeza, mas das consequências de um mal muito profundo. Mas peraí, isso me traz uma dúvida enorme sobre a dinâmica desse cântico. Pode falar. Se a gente está falando de um salmo de peregrinação, que era cantado no meio de uma multidão viajando junta, como é que essa dor tão solitária, tão íntima, de estar preso no fundo de uma caverna, vira o hino de um país inteiro? É uma transição curiosa, né? Sim. Como a falência de um único indivíduo se conecta com a crise de toda a sociedade. O que é fascinante aqui é como a poesia hebraica enxerga a nossa identidade. Diferente da nossa, imagino. Muito diferente. Hoje em dia, nós somos extremamente individualistas. A gente acha que o nosso erro afeta só nós mesmos. Tipo, o meu problema é meu e pronto. É, cada um no seu quadrado. Exato. Mas no antigo Israel, essa ideia de isolamento puro não fazia o menor sentido. A saúde espiritual e moral de um indivíduo estava totalmente entrelaçada com a saúde de toda a comunidade. Ah, entendi. Uma coisa afeta a outra diretamente. Sim. Então, quando o salmista verbaliza esse grito agonizante, ele está, na verdade, servindo como um espelho para os outros. Ele dá um salto da vulnerabilidade do quarto escuro, né, lá da caverna, direto para a praça pública. Perfeito. A dor dele revela a fratura da nação inteira. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente entende que todos estão juntos, presos nesse desmoronamento, a grande questão passa a ser outra. Qual seria? O que causou isso tudo? Como foi que viemos parar aqui nesse buraco? É a pergunta lógica, né? E o texto responde, nos levando direto para um tribunal. Ele expõe como os nossos erros são contabilizados no versículo 3. O versículo 3 é fortíssimo. Tem uma pergunta ali no meio que sinceramente é de tirar o sono. Ele diz, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? É o peso da contabilidade divina. Isso. E, de novo, pensando de forma prática, é como se existisse um auditor. Mas não é um auditor qualquer, da nossa empresa. É a malha fina da Receita Federal multiplicada pelo infinito, avaliando a nossa alma. Eu diria que poucas coisas causam tanto pânico moderno quanto cair na malha fina na Receita. Pois é. Imagina a malha fina divina, então. A analogia funciona perfeitamente. Porque, veja bem, o termo que o texto original usa para observar não quer dizer apenas dar uma olhadinha de relance. Não é tipo, eu vi o que você fez. Não. No hebraico significa manter um registro estrito, sabe? Documentar, criar um histórico detalhado. É responsabilizar a pessoa até o último centavo. Nossa, uma planilha infinita de falhas. Exato. O que o salmista está admitindo é uma verdade implacável. Se o universo funcionar puramente na base da justiça fria, retributiva, com uma planilha exata de tudo que pensamos ou fizemos de errado, Acabou. acabou. Ninguém resiste, porque sem o perdão, ninguém escaparia do julgamento. O padrão de Deus é a perfeição e nós estamos com o saldo no vermelho. Então a gente está diante dessa planilha quilométrica de falhas, o auditor está lá olhando para nós e a gente sabe que não tem saldo nenhum para pagar a dívida. É a falência total que a gente comentou. Mas aí no versículo 4, o texto dá uma guinada absoluta e traz um alívio gigante. Ele diz, mas contigo está o perdão. A palavra-chave aí é Seli. Ou seja, o auditor soberano simplesmente aperta a tecla deletar. Ele apaga o arquivo.
E o comentário do Ross explica essa palavra hebraica que você citou, né? Isso, seli. Que não é um perdão superficial do tipo, deixa pra lá, não foi nada. É um indulto profundo. Exatamente. Seli é o cancelamento completo dessa dívida cósmica. Deus não mantém um registro ativo de pecados. Uau! Isso tira um peso enorme das costas. E a beleza desse momento é que a libertação não acontece porque o ser humano inventou uma desculpa genial ou prometeu que vai ser uma pessoa muito melhor no ano que vem. Até porque a gente nunca compra essas promessas, né? Pois é. O perdão acontece exclusivamente por causa da natureza de Deus, que escolhe não manter esse registro. Mas olha, tem um detalhe aí. O texto não termina só no alívio desse cancelamento, né? Não. Ele introduz um paradoxo que confunde muita gente. Sim. O autor diz que o perdão é concedido, e eu cito, para que sejas temido. E é aí que eu preciso te parar e questionar essa lógica. Pode questionar, é um ponto difícil mesmo. Pensa bem na psicologia básica humana. Se o banco me liga amanhã e diz: olha, aquela sua dívida astronômica do financiamento da casa foi totalmente perdoada. Zeramos o seu sistema. O sonho de todo mundo, né? Total, a minha reação não vai ser de temor. Eu vou fazer um churrasco. Vai comemorar. Eu vou soltar fogos de artifício, vou respirar aliviado, porque o alívio gera relaxamento. É um instinto natural. Então, por que um texto tão profundo como esse insistiria que o subproduto imediato de ter a dívida cancelada é o temor? Porque nós tendemos a confundir temor com terror, sabe? E o comentário de Ross é cirúrgico para desfazer esse mal-entendido. Como ele explica isso? O temor do Senhor, na literatura hebraica, não tem nada a ver com o pavor de um prisioneiro tremendo diante de um capataz com um chicote na mão. Não é um medo paralisante, então. Não, esse temor engloba uma adoração profunda, uma reverência assombrada e um desejo genuíno de obediência. Entendi. Então é como se o tamanho do perdão revelasse o tamanho do perigo do qual fomos salvos. Precisamente, se tocou no ponto. Se a gente recebe um perdão barato, tipo um perdão que diz, o que você fez nem foi tão grave assim. A nossa tendência natural é relaxar. E muito provavelmente cometer exatamente o mesmo erro na semana seguinte. A gente não muda. A gente folga, na verdade. Mas quando a pessoa olha para a realidade do próprio desmoronamento e entende que a condenação seria totalmente justa e ainda assim recebe uma anistia pura. Uma anistia merecida, né? Sim, e que custou muito a quem perdoou, isso quebra o orgulho de qualquer um. O perdão de Deus não tem como objetivo apenas deixar o pecador mais confortável. O objetivo do perdão é transformar pecadores em santos, que os seguem em obediência. Exato, o objetivo é a transformação. Aquele perdão monumental transforma um devedor falido em alguém que deseja viver de forma correta por pura e inesgotável gratidão. Isso muda tudo. A atitude moral da pessoa muda. Ela deixa de ser refém do próprio histórico de erros e passa a ser guiada por essa reverência. Sim, é uma mudança de paradigma. Mas, sabe, isso levanta um problema bem prático. Qual? Uma vez que o orgulho foi quebrado e a pessoa entendeu que o arquivo foi deletado pela graça divina, o que ela faz no dia seguinte? A vivência prática disso. Isso. Como ela se comporta na linha do tempo da vida real, no meio dos problemas que ainda existem, porque a dor, a calamidade lá do começo, não some num passe de mágica. Com certeza não some. E o texto responde a isso, nos versículos 5 e 6, com uma das metáforas mais incríveis sobre a arte de esperar. Sem dúvida. É quando o ritmo do salmo muda, né? E o autor diz, aguardo o Senhor e espero na sua palavra. E antes de falarmos sobre como é essa espera, a gente precisa entender o que é essa palavra, certo? Sim. O Ross aponta que, no contexto ali de Israel, essa palavra de perdão era algo muito tangível. Estava ligada de forma específica aos sacrifícios oferecidos no sistema de adoração. Tem uma referência direta a Levítico nisso, né? Tem. No livro de Levítico, no capítulo 4, versículo 21, existe a garantia de que com o sacrifício correto e o arrependimento sincero, o sacerdote pronunciaria o perdão. Ou seja, a palavra não é só um pensamento positivo do tipo, vai dar tudo certo. Não. É uma promessa contratual, uma garantia de Deus. E com essa promessa firme no bolso, o autor descreve a própria alma dizendo que anseia pelo Senhor, olha só,
mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Essa imagem dos guardas é muito poética e muito real para a época. E trazendo para o nosso mundo de hoje, eu imagino aqueles trabalhadores noturnos, sabe? O segurança de uma guarita ou um enfermeiro no meio de um plantão super caótico de madrugada. Nossa, quem já fez plantão noturno entende perfeitamente essa exaustão. Exato. A pessoa tá lá, exausta, olhando para a tela do celular ou para o relógio na parede, sentindo que a noite está tentando esmagar ela de tanto cansaço. Cada minuto parece uma hora. Sim, mas há um detalhe que muda absolutamente tudo. O segurança sabe que o sol vai nascer. É um fato astronômico, né? Ele pode estar cansado, com frio, mas ele não tem dúvidas de que amanhã vem e o turno dele vai acabar. A certeza do amanhecer. Como essa ideia da guarita noturna, dessa espera dos guardas, ilustra o que está acontecendo na cabeça desse adorador no meio do salmo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vai ver a transição psicológica do texto. A gente sai de uma espera passiva e desesperada para uma paciência ativa. Uma paciência ativa. Sim. Lá no começo, nas profundezas, a crise era a incerteza pura. Será que alguém vai me ouvir? Será que eu vou morrer aqui nesse buraco? Aquela urgência desesperada. Isso. Mas agora, ancorado naquela promessa, na palavra imutável, a angústia ganha um limite. O guarda na muralha, os guardas da cidade que faziam o turno da noite, eles olhavam ansiosamente para os primeiros raios de sol, porque seriam aliviados de seus deveres. O fim do turno. Exato. Ele sente frio, sente o peso das horas escuras, mas ele não questiona se o sol existe. O salmista está ensinando que a misericórdia e as novas ações de Deus para com a nação são tão certas quanto a rotação da terra. Isso é lindo demais. O sofrimento perde o poder de destruir a esperança da pessoa. Antecipação confiante, sabe? O desfecho já está garantido. A fé, nesse caso, não elimina a madrugada de plantão, mas dá a certeza absoluta da alvorada. Muito bem colocado. E a beleza do sol nascendo é que ele nunca nasce só para a guarita do segurança. Quando a luz da manhã rompe, ela varre as sombras da cidade inteira, né? Vai iluminar todo mundo. O que nos conduz para a reta final dessa nossa exploração, nos versículos 7 e 8, onde a experiência individual transborda e vira uma esperança coletiva. É um momento em que a câmera da narrativa se afasta, digamos assim. O salmista para de falar da própria dor. Sim, ele para de olhar para o próprio umbigo, vira-se para as pessoas ao redor dele e faz um chamado contundente: espere Israel no Senhor. Ele convida todo o povo. Exato. Ele, que sobreviveu ao desmoronamento e aprendeu a esperar como vigia noturno, agora compartilha a fórmula com toda a sociedade. E ele sustenta esse convite em 2 pilares fundamentais. Quais são? O primeiro é o amor leal de Deus. No hebraico, a palavra é hesed. É uma palavra riquíssima que significa um amor leal, inquebrável, baseado em uma aliança. Hesed. E o segundo pilar? O segundo pilar é o fato de que nele há ampla redenção. É um perdão completo que livra o povo das penalidades que as iniquidades merecem. Vamos falar sobre esse adjetivo ampla, porque a gente leu ampla redenção. E isso soa como algo muito abrangente. Não apenas um curativo rápido, mas tipo uma cirurgia completa. Com certeza. O que o Ross diz sobre a extensão dessa redenção toda? Ross salienta que não se trata de uma meia-cura. Não é Deus dizendo, olha, vou perdoar um pedaço da sua dívida e vamos ver como você se sai no mês que vem. Não tem parcelamento. Não tem. A ampla redenção livra o povo não só do sentimento abstrato de culpa, mas das penalidades práticas e estruturais que aquelas iniquidades atraíram para a nação. Entendi. Ele limpa a ficha e resolve o problema na base. Isso. O autor vislumbra aqui o que o Ross chama de Israel ideal. Um povo em que cada membro, desde o cidadão mais comum até a alta liderança, reconhece prontamente a sua total dependência da misericórdia e da graça de Deus. E o Ross faz alguma conexão disso com a gente hoje? Faz, e a conclusão do comentário dele é muito poderosa. Assim como os antigos israelitas precisavam olhar para o horizonte aguardando ansiosamente o dia em que seriam libertos daquela calamidade espiritual,
Sim. As pessoas de hoje que já conhecem a promessa de um Deus de perdão também devem viver nessa mesma expectativa ativa, aguardando ansiosamente por essa plena redenção nas suas próprias realidades. Então, o que tudo isso significa quando a gente aterrissa na nossa vida prática? A gente vê algo que parecia o diário íntimo de um homem quebrando sob o peso do erro e isso se transformar num hino desenhado para curar a identidade de um país inteiro. É uma expansão incrível. Demais. Como é que esse conceito de ampla redenção afeta a forma como a gente constrói as nossas relações e consolida essa mensagem para quem sente o peso de estar nas profundezas hoje? Isso levanta uma questão importante sobre o que realmente fortalece e une as pessoas. Geralmente as comunidades modernas tentam se construir ao redor de sucessos, né? Aparências perfeitas no Instagram, vitórias. Isso, interesses mútuos, escondendo as falhas a todo custo. Mas o Salmo sugere o extremo oposto. Que a força vem da vulnerabilidade. Exato. A identidade mais robusta que um grupo pode ter nasce quando todos admitem a sua própria fragilidade. Quando entendemos de verdade o que é esse reset, esse amor leal, prático e o perdão divino, a gente para de apontar o dedo para a falha do vizinho. Porque a gente percebe que todo mundo estava sujo da mesma lama. Perfeito. A comunidade inteira percebe que todos estavam no fundo daquela mesma caverna. Todos deviam uma quantia impagável na tal da planilha divina e todos dependem do mesmíssimo resgate. A redenção tem que ser ampla, então, porque ela precisa ser grande o suficiente para abraçar e cobrir o pior de todos nós, transformando a nossa humilhação individual em uma força coletiva. Uma força coletiva imbatível. É assim que a identidade de uma comunidade se fortalece. Pela graça. Que jornada fascinante essa de hoje. Para quem nos acompanhou até aqui, vale muito a pena a gente recapitular bem rápido o mapa que desenhamos. Vamos lá. Nós começamos lá atrás, na angústia paralisante das profundezas. Aquele desmoronamento onde é impossível a gente se salvar sozinho. O fundo do poço. Isso. Depois, entramos na sala do auditor divino e fomos confrontados com o choque de um perdão absoluto que deleta o histórico e quebra o nosso orgulho, gerando não terror, mas uma reverência transformadora. O paradoxo do temor. Exato. Aí, aprendemos com os guardas noturnos a suportar as madrugadas exaustivas da vida, com aquela certeza astronômica de que o sol da misericórdia com certeza vai nascer. A paciência ativa baseada na promessa. E, finalmente, vimos como essa luz do amanhecer expande, transformando indivíduos que foram perdoados numa comunidade inteira curada. Sabe, é um tratado teológico e emocional completo sobre a anatomia do perdão e da resiliência humana. É mesmo. Esse texto não ignora a dor em nenhum momento, mas se recusa a deixar que a escuridão tenha a última palavra. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar uma provocação que ecoa diretamente com aquilo que conversamos bem no comecinho. A questão da internet. Isso. Nós voltamos àquela ideia da cultura moderna, da internet, que exige um registro digital eterno de todas as nossas falhas. A gente vive exausto, pisando em ovos, temendo que o nosso pior momento seja eternizado numa captura de tela. É o nosso tribunal moderno. Pois é. Diante desse cenário punitivo que a própria sociedade criou, quão radical, quão subversivo e revolucionário é internalizar esse conceito antigo, de um Deus infinito que possui a capacidade absoluta de lembrar de tudo, mas que ativamente escolhe apagar a planilha das nossas iniquidades. Exatamente. Talvez a maior rebeldia no mundo de hoje seja acreditar que, independentemente da profundidade do buraco em que a gente se enfiou, um novo amanhecer não é apenas possível, é uma promessa garantida. Uma reflexão necessária para os dias de hoje. Fica aí esse pensamento provocativo para todos mulerem um pouco. Agradeço demais a companhia de vocês nessa análise profunda. Que Deus abençoe todos os ouvintes.